Bom, Donald Trump vai assumir, sim, a presidência dos Estados Unidos condenado em um processo criminal e respondendo a mais 3. É o primeiro presidente condenado dos Estados Unidos da América. Mas ele já achou uma solução aí para o problema, que é só demitir o procurador responsável pelos processos. Quem imaginava que isso ia acontecer, não é mesmo? Vamos lá. Bom, eu vou chamar a Sofia Alabanca aqui na tela, o arroba da Sofia tá aqui, arroba Lente Vermelha, e o meu arroba lu.junior para você nos seguir, mas é claro, só se você quiser. E era meio que previsto, né, Sofia, que alguns processos aí iriam dar uma amenizada ou desaparecer aí com uma eleição do Donald Trump. Pois é, a gente tá falando aí do Trump, que ele já tem uma condenação e outros 3 processos em andamento. A condenação foi no caso Stormy Daniels, que basicamente foi um crime aí financeiro, né? Uma falsificação contábil, que foi agravada ainda porque essa falsificação contábil teria acontecido para tentar esconder aí um caso extraconjugal, e isso ainda aconteceu lá na época das eleições de 2016, o que torna a situação ainda mais complicada. A gente pode ir lá para a AFP, que eles dão uma explicadinha nesse caso. Trump é acusado de 34 acusações relacionadas ao pagamento de $130 mil em 2016 à atriz pornô Stormy Daniels, para ficar em silêncio sobre um suposto caso extraconjugal que remonta a 2006 e que o político sempre negou. Os pagamentos em si não são ilegais, mas Trump os anotou como honorários advocatícios nas contas da empresa, a Trump Organization. Tá explicado. Então, basicamente, ele pagou uma atriz pornô para ela não falar que tinha tido um caso com ele, e fez isso através aí de uma falsificação contábil para esconder que ele estava fazendo isso. É essa a situação. O Trump ele foi condenado, nesse caso, em maio de 2024, e o veredito deveria ter saído em setembro, agora de 2024. Só que os advogados do Trump conseguiram lá fazer suas manobras legais para jogar esse veredito mais para frente, para dia 26 de novembro. Então, com isso, evitando que o veredito saísse antes das eleições, que era o grande objetivo deles. Mas esse veredito ainda vai sair e, em teoria, o Trump pode pegar até 4 anos de prisão. E seria muito louco os Estados Unidos terem um presidente preso. E, por incrível que pareça, sim, isso seria possível e não prejudicaria a presidência do Trump, porque só existem 3 pré-requisitos para que o presidente possa ser elegível nos Estados Unidos, que é ter nascido nos Estados Unidos, ser residente dos Estados Unidos por no mínimo 14 anos e ter 35 anos de idade ou mais. Só isso. Ter ficha limpa, não estar preso, não é pré-requisito para ser presidente dos Estados Unidos. Enfim. A gente pode pensar agora nos outros 3 casos que ainda estão em abertos. Eu vou pedir para o Lúcio colocar na tela aí matéria assinada pela Eduarda Teixeira no Poder 360, né, dizendo ali: Trump assumirá com uma condenação em 3 processos em aberto, e a gente vai passar bem rapidinho pelos quais são esses 3 processos. Primeiro ali estamos invasão do Capitólio. O Trump foi indiciado em agosto de 2023 por supostamente incitar seus apoiadores a invadirem a sede do poder norte-americano em 6 de janeiro de 2021. O objetivo era impedir a ratificação da vitória de Joe Biden. Por supostamente incitar, tem que ser dito porque o processo ainda está em aberto, então você não pode falar que ele de fato fez. Mas, gente, vejam os vídeos do Trump falando aí no dia 6 de janeiro e tirem suas próprias conclusões. Segundo processo, fraude eleitoral na Geórgia. O que é isso aí? Foi um áudio que vazou de uma conversa, de uma ligação entre o Trump e o secretário Brad Raffensperger.
não sei se é assim que se pronuncia. E daí a gente pode ler ali. Na conversa, o ex-presidente pede para Raffensperger arranjar 12 mil votos para que ele ganhasse a eleição. Daí, aspas da acusação. Trump e outros réus se recusaram a aceitar que o republicano perdeu e consciente e intencionalmente se juntaram para uma conspiração para mudar ilegalmente o resultado da eleição em favor de Trump. Sim, existe uma gravação do Trump ligando para o secretário da Geórgia pedindo para ele arranjar votos. É inacreditável esse caso aí. Isso aconteceu. E o terceiro caso pelo qual o Trump está sendo processado é o caso aí dos documentos sigilosos. Daí vamos ler ali. Trump é acusado de reter ilegalmente documentos contendo informações confidenciais de segurança nacional depois de deixar a Casa Branca em 2021, violando a lei da espionagem, que define como crime condutas ligadas ao uso incorreto de documentos governamentais confidenciais que sejam relacionados à defesa nacional. Traduzindo em bom português, o Trump deixou a presidência e aproveitou para afanar documentos sigilosos e levar eles embora. É isso. Não é mais presidente, dane-se esses documentos sigilosos aqui, eu vou levar eles comigo. E é isso. Gente, para vocês terem noção, o Trump ele tem um resort em Mar-a-Lago. Encontraram caixas e mais caixas de documentos confidenciais que ele tirou ilegalmente da presidência da República e escondeu em um banheiro. Olha a foto em um banheiro. Eu não acredito. Olha isso. Assim, é incrível essa história aí também. Tá, e daí vem a pergunta. O que pode acontecer com esses processos agora que o Trump está virando presidente? Aí a gente pode ir para uma matéria da Fernanda Perrin, publicada hoje lá na Folha de São Paulo, que diz assim: processos criminais contra Trump devem ser arquivados após vitória. Vamos ler ali o segundo parágrafo dessa matéria, que vai dizer que o republicano, se referindo ao Trump, já afirmou que vai demitir em, aspas, em 2 segundos, Jack Smith, procurador do Departamento de Justiça responsável pela acusação nos 2 processos que tramitam na esfera federal. Os 2 processos aí se referindo ao caso, aos 2 casos ali que a gente estava falando, que eram da fraude na Geórgia e dos documentos sigilosos. A invasão do Capitólio, em teoria, o Trump já foi inocentado, mas vai haver recurso. Então, tem mais aí esse processo que tecnicamente ainda está em aberto. Ou seja, o Trump já admitiu que ele vai demitir o cara que está cuidando dos processos. É isso. Que déjà vu, né? Eu vi algo acontecer por aqui, algo bem parecido. Né? Gente, é uma coisa, assim, bizarra. O mais louco é que, assim, muito se fala, e com razão, né, que quando você não pune casos assim, a tempo, quando esses caras voltam fortalecidos, aí já era, né? É o caso que a gente está falando tanto aqui no Brasil. Tem que prender Jair Bolsonaro. Tem que colocar Jair Bolsonaro atrás das grades por tudo que ele fez. Todos os processos têm que andar mais rápido, né? Porque a gente está falando aí 2026, a gente está torcendo para que não aconteça um desastre, mas pode acontecer. E aí? E aí? Esses processos vão demorar tanto assim para avançar, né? Então, é esse tipo de coisa que pode acontecer, né? Entra no poder alguém lá influente em relação, no caso, mesmo o cara que foi condenado ou que está sendo investigado, chega lá, limpa tudo. Não, acabou, não vai ter mais nada, né? Imagina assim, em 2026, a tragédia acontece, né? E aí, realmente, esses casos que a gente está vendo aí, todos, né, que estão sendo investigados, que estão na mão da justiça já do STF, todos vão pro ralo. Então, a justiça tem que andar mais rápido aqui no Brasil, tanto com o Jair Bolsonaro, quanto com os outros atores envolvidos durante a tentativa de golpe aqui no Brasil. E aí fica a lição, Sofia, porque o Trump, de fato, entrou, ele vai tirar tudo que tem de problema para ele lá.
E é óbvio que isso ia acontecer. A gente viu o próprio Bolsonaro fazer isso quando assumiu aqui, porque ele tinha, inclusive, uma investigação de crime ambiental. Acabou. Né? Enfim. Exatamente. E vamos lembrar que isso aí é a democracia que se apresenta como a maior democracia do mundo, né, gente? A democracia que o cara está envolvido em uma tentativa de golpe, respondendo legalmente por essa tentativa de golpe, que o cara tem ligação gravada dizendo que pedindo para achar voto, que levou documentos sigilosos embora, e é isso, ele se elege presidente de volta, ainda já prometendo demitir os responsáveis pelos processos pelos quais ele responde. Pois é. Bom, falando nisso, eu vou chamar aqui na nossa tela para a gente falar sobre um vídeo da TV Cringe, Sofia, que fala sobre a democracia dos Estados Unidos. Eu queria que você contasse para a gente o que a gente vai ver nesse vídeo aqui da TV Cringe, por gentileza. O que nós vamos ver nesse vídeo aí, da democracia dos Estados Unidos, é a questão de como é uma democracia bastante falha. Eles não sabem fazer eleição, sabe? A gente começa contando aí uma história das eleições dos anos 2000, que foram decididas pelo STF, sendo que hoje quase pelo STF, a Suprema Corte deles, né, lá no STF, pela Suprema Corte deles, que hoje a gente já sabe que provavelmente quem teria ganhado era o Al Gore e não George W. Bush. Vamos contar sobre o quanto que tem de dinheiro sendo utilizado aí nas eleições dos Estados Unidos de uma maneira que ninguém sabe dizer de onde vem, quem manda esse dinheiro, não tem limite. Contamos também sobre como existe todo um histórico de leis e práticas para impedir eleitores de votar, especialmente eleitores aí de baixa renda, de minorias raciais, mostrar todos os podres das eleições dos Estados Unidos e como eles poderiam aprender com a gente e com vários outros países a fazer a eleição do jeito certo. Perfeito. Então fica aí a dica para você se inscrever na TV Cringe, aqui ó, youtube.com/tvcringebrasil, e acessar esse vídeo aqui, ó, TV Cringe 83, em que a gente traz tudo isso sobre a democracia nos Estados Unidos, tudo isso que a Sofia falou e muito mais, com a apresentação de Ana Lesnovski, que vale muito a pena, tá? Eu já assisti lá na minha casa, que eu coloco na TV antes de dormir. A Sofia joga videogame antes de dormir, eu assisto YouTube. Eu coloquei a TV Cringe para eu assistir antes de dormir, eu gostei muito desse vídeo, foi muito bom mesmo, ficou um trabalho sensacional. Então fica a dica aí para você. Sophie, ficamos por aqui, né? Ficamos por aqui. Ó, na tela para você QR Code, para você se tornar membro do Clube do Fim. Tem conteúdo exclusivo e antecipado por lá, hein? Grande abraço, até a próxima.